Paz e graça seja com os amados na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. Nesta tarde, e para a glória do Eterno, daremos prosseguimento à mensagem denominada Paraíso Perdido. Então, prossigamos de onde paramos. Certamente, eles vão entender os problemas que os humanos enfrentaram. E o que fará o reino de Deus? Quando Yahushua disse que seus discípulos deviam orar pela vinda do reino de Deus, ele disse também que deviam orar para que a vontade de Deus fosse feita, como no céu, assim na terra. Deus está no céu, e a sua vontade sempre tem sido feita ali pelos seus fiéis anjos. Porém, vimos que o anjo mau deixou de fazer a vontade do Eterno e fez com que Adão e Eva pecassem. Veremos mais sobre o que a Bíblia ensina a respeito desse anjo mau conhecido como Satanás. Satã, o diabo. Satanás e as criaturas angélicas que escolheram segui-lo, chamados de anjos caídos, tiveram permissão de permanecer no céu por algum tempo. Assim, nem todos no céu faziam a vontade de Deus naquele tempo. Isso mudaria quando o reino de Deus começasse a operar. Isso mudaria quando o reino de Deus começasse a operar. Então, o recém-entronizado rei, Yahushua, o Cristo, travaria guerra contra Satanás. Confiram Apocalipse 12, 7 a 9. As seguintes palavras proféticas descrevem o que aconteceria. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, ou seja, Satã, que os acusavam dia e noite perante o nosso Deus. Apocalipse 12, 10. Os irmãos confiram. Observou dois eventos muito importantes mencionados nesses versículos bíblicos. Observe dois grandes eventos bíblicos mencionados nesse verso. Primeiro, o reino de Deus, governado por Cristo, começa a operar. Segundo, Satanás é expulso dos céus para baixo, para a nossa dimensão, para a terra. Quais foram o resultado desses dois eventos? A respeito do que aconteceu no céu, lemos, preste atenção. Por essa razão, alegrem-se, festejem-se os céus, e vocês que residem neles. Apocalipse 12, 2. Os anjos fiéis no céu se alegraram, porque com a expulsão de Satanás e seus anjos, todos no céu agora eram apenas fiéis ao eterno Deus. Passou a predominar ali uma perfeita e inquebrantável
harmonia. A vontade de Deus passou a ser feita no céu. Mas o que dizer da terra? O que dizer da terra? A Bíblia diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 2. Satanás está furioso por ter sido expulso do céu e saber que lhe resta pouco tempo, e cheio de rancor, cheio de ira, ele causa desgraça na terra. Veremos mais sobre isso, mas pensando nisso, podemos perguntar: como o reino de Deus, como o reino de Deus fará com que a vontade de Deus seja feita na terra? Repito, como o reino de Deus fará que a vontade de Deus seja feita na terra? Lembre-se qual é a vontade de Deus para a terra. No Éden, Deus mostrou que a sua vontade é que a terra se torne um paraíso, habitado por uma raça humana, justa e não sujeita à morte. Esse é o plano, essa é a vontade de Deus para com os humanos. Satanás fez com que Adão e Eva pecassem, o que afetou o cumprimento do propósito de Deus para com a terra. Afetou, mas não mudou. O objetivo do Altíssimo ainda é que os justos possam possuir a terra e viver nela para sempre. Confira Salmo número 37, verso 29. O que o reino de Deus fará? O reino de Deus realizará isso? Como? Considere a profecia em Daniel, capítulo 2, verso 44. A que lemos ali: nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Aleluia! Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de homem. Esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. O que isso nos diz a respeito do reino de Deus? Primeiro, que o reino de Deus seria estabelecido nos dias desses reis. Ou seja, enquanto outros reinos ou governos ainda existissem. Segundo, que o reino é eterno, ou que o reino será eterno. Não será vencido, não será substituído por outro governo. Terceiro, que haverá guerra entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O reino de Deus será vitorioso.
No fim será o único governo que a humanidade terá, o governo do Eterno e de seu Cordeiro. O governo do Eterno e do seu Cordeiro. Com isso, os humanos terão o melhor governo de todos os que já existiram. A Bíblia tem muito a dizer sobre a guerra final entre o reino de Deus e o governo deste mundo. Por exemplo, ela ensina que, com a aproximação dessa guerra, os espíritos maus espalharão mentiras para enganar os reis de toda a terra habitada. E com qual objetivo? Reunir esses reis para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Os reis da terra serão reunidos no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, 14 a 16. Os irmãos confiram a parte. A base do que se diz nesses versículos: o conflito final entre os governos humanos e o reino de Deus se chama a Guerra do Armagedon. O que o reino de Deus realizará por meio da Guerra do Armagedon? Lembre-se de qual era a vontade de Deus para a terra. Pois bem, Ele deseja que ela fosse inteiramente habitada por uma raça de humano perfeito, ou uma raça humana perfeita, que o servisse num local perfeito, num paraíso. Por isso, já não aconteceu até agora. Ou seja, porque isso não aconteceu até agora? Primeiro, porque somos pecaminosos, adoecemos e morremos. Porém, que Jesus morreu por nós para que pudéssemos viver para sempre. Aleluia. É provável que você se lembre dessas palavras do Evangelho de João. E creio que você se lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Yohanan 3,16 ou João 3,16. Outro problema é que muitas pessoas fazem coisas más. Elas mentem, trapaceiam e cometem imoralidade. Não querem fazer a vontade de Deus. Pessoas que praticam coisas más serão destruídas de diante da face do Senhor. Essas pessoas serão extirpadas da face do Senhor. Leia Salmo 37:10. A outra razão pela qual a vontade de Deus não está sendo feita na terra é que os governos não incentivam o povo a fazer isso. Muitos governos têm sido fracos, cruéis e corruptos diante dos olhos do Deus eterno. A Bíblia diz francamente: homens dominam homens para o seu próprio prejuízo. Eclesiastes 8, verso 9. Depois do Armagedon, a humanidade terá um governo. E que governo é esse? O reino do Messias. O reino de Deus na terra.
fará a vontade de Deus e produzirá bênçãos maravilhosas. Aleluia! E produzirá bênçãos incomensuravelmente maravilhosas. Por exemplo, removerá Satanás e seus demônios. Apocalipse 20, de 1 a 3. Será aplicado o poder do sacrifício de Jesus, de modo que os humanos fiéis não vão mais adoecer. Será aplicado o poder do sacrifício de Yahushua, o Cristo, ou Jesus, como queiram, de modo que os humanos fiéis não vão mais adoecer. Em vez disso, sobre o governo do reino de Cristo, eles poderão viver para sempre. Leiam Apocalipse 22, de 1 a 3. A terra, meus amados, a terra será transformada num paraíso. A terra será restaurada. O governo do Cordeiro, o governo de Cristo, será a restauração de todas as coisas. Nesse período glorioso de 1000 anos, Ele estará preparando a casa, o reino, para entregá-lo ao Pai. Então será um paraíso esta terra. Assim o reino fará com que a vontade de Deus seja feita na terra e santificará o seu glorioso nome. O que significa isso? Significa que por fim no governo do reino de Deus, todos os que estão vivendo honrarão o nome do Eterno. Quando o reino de Deus agirá, o fato de que Yahushua ter dito a seus seguidores que orassem pela vinda do reino de Deus, deixa claro que esse reino ainda não havia chegado naquele tempo. E isso é notório. Será que chegou então? Quando Yahushua subiu ao céu? Será que chegou quando o Filho de Deus subiu ao céu? Não, meus amados. Pois tanto Pedro como Paulo disseram que foi após a ressurreição de Cristo que se cumpriu nele a profecia do Salmo 110, verso 1. O Eterno declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de vossos pés. Sente-se à minha direita, até que eu os ponha, sujeite todos os seus inimigos debaixo de vossos pés. Confiram Atos 2, 32 a 35. Hebreus 10, 12. Houve um período de espera. Quanto tempo duraria esse período de espera? Cristo tornou-se rei. E o reino celestial de Deus começou a operar. Aleluia. Portanto, estamos vivendo no pouco tempo que resta para Satanás. Estamos vivendo no pouco
manifesta para o nosso inimigo, para o inimigo da espécie humana. Apocalipse 12, 12. Salmo 110, 2. Pode-se também dizer com certeza que o reino de Deus agirá em breve para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Acha isso uma excelente notícia, eu te pergunto? Acha isso uma excelente notícia? Acredita que seja verdade? Deus, o Eterno, ajudará você a ver que a Bíblia realmente ensina essas coisas. Sim,